Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça, um programa da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, que tem por objetivo aproximar o cidadão do judiciário. E para tratar de um tema de relevância não só nacional, mas um problema quase que internacional, nós estamos com um grande especialista que representou o Brasil na Conferência de Haia em 1993, que é o magistrado paulista e diretor da nossa querida APAMAGES, o doutor Antônio Augusto Guimarães de Souza. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer e uma honra estar do lado de uma autoridade tão respeitada nesse campo e tão importante nesse campo, direito de família e adoção. Seja bem-vindo, doutor Antônio. Muito obrigado, agradeço a oportunidade, é um prazer estar frente a frente com a Justiça e, sobretudo, de um tema tão apaixonante como é a adoção. Doutor Augusto, qual foi esse caminho que o senhor trilhou para angariar tanta experiência nesse tema? É um tema que não brotam tantos especialistas no Brasil, não é um tema em cujos holofotes serão mais voltados, não é um tema de repercussão pecuniária tão grande na advocacia. O que levou o senhor a trilhar esse caminho tão apaixonante e tão bonito? Isso vem de um ideal de juventude. Eu tive a felicidade de ser salesiano, religioso salesiano na minha juventude, Dom Bosco, cujo ideal era cuidar dos jovens, das crianças. E eu fui salesiano na minha juventude durante 9 anos. Quando eu saí, já professor, ingressei no curso de Direito, depois de formado, ingressei na magistratura. E na magistratura eu me voltei para o trabalho com a criança, com o ideal de garantir a cada criança o direito a uma família. E realmente foi uma profissionalização apaixonada. É um tema que eu gostava muito de criança e me dediquei a isso. E graças a Deus a minha magistratura tenho plena certeza de que foi de resultados excelentes nesse campo. É correto afirmar então, doutor Antônio Augusto, que o direito serviu de instrumento dessa vocação que já nasceu com o senhor? Eu acredito. Eu tive a felicidade de poder fazer muita coisa porque o direito me garantia isso. Eu era magistrado na ativa e tinha a obrigação de aplicar a lei. E apliquei a lei com um coração voltado para o bem-estar da criança. Eu acho que isso me tornou muito objetivo nas minhas decisões e produziu frutos que estão por aí até hoje, graças a Deus. Doutor Antônio Augusto, muitas pessoas se queixam do trâmite que a legislação e o próprio judiciário impõem ao processo de adoção e até reputam isso como uma causa preponderante ao exacerbado número de crianças em abrigos. O senhor concorda com essa avaliação? Não totalmente. Por quê? O judiciário tem que ter, sim, cuidados na hora de escolher pais para uma criança. Tem que ter cuidados, isso é evidente. Agora, as crianças permanecem no abrigo, muitas vezes, porque não há interessados na sua adoção. Como o interesse na adoção de crianças se volta para crianças pequenas, recém-nascidas, sem problemas de saúde, isso faz com que aquelas crianças que não têm essas qualidades acabem permanecendo abrigadas. E muitas vezes essas crianças abrigadas não estão em condição de serem adotadas, porque têm a família biológica. E por mais pobre que seja a família biológica, só por isso o Estado não pode tirar o poder familiar. Agora, o que precisa é ter um cuidado muito grande para que não se esqueçam as crianças depositadas. Muitas vezes o juiz tem e deve agir com rigor em relação à família biológica. Aquela família biológica que não consegue se estruturar, não consegue ter mínimas condições para cuidar de seus filhos, tem sim que perder o poder familiar em benefício da criança para que ela possa ser colocada em lar substituto. Esse é o grande problema, agir com rigor em relação aos pais. Tá certo. Doutor, quais são os requisitos básicos? Uma pessoa hoje quer se habilitar para ser um adotante. Ela pensa, olha, tem tanta gente lá precisando de um lar, eu vou adotar uma criança. O que ela precisa, né? Quais os predicados que essa pessoa deve ostentar
E mais, é preciso ser um casal, é preciso constituir um seio familiar, um núcleo familiar, por meio de um casal, até vamos um pouco adiante. Assistimos aí vários casais homossexuais pleiteando isso. Na opinião do senhor, é possível estruturar uma criança dentro de um modelo que não é o tradicional de família? Veja, a adoção nada mais é do que um instituto que se destina a dar pais para uma criança. A adoção existe para resolver o problema da criança ou adolescente sem família e não o contrário. Nesse contexto, quem pode adotar? Todos aqueles que tiverem condições de assegurar a uma criança o direito à saúde, à educação, ao lazer, à moralidade, conforme o artigo 227 da Constituição Federal. O juiz tem que observar se o adotante preenche esses requisitos. Do ponto de vista objetivo, a lei exige que haja uma diferença de 16 anos entre adotante e adotando. O Estatuto da Criança fala que o adotante tem que ter pelo menos 21 anos de idade. Pode adotar casais casados, casais em união estável, pessoas solteiras, não existe restrição. Pessoas de tendência homossexual, também não há restrição legal. Agora, a meu ver, esse caso é muito delicado, questão de adoção por homossexual. Por quê? Porque todos nós nascemos com um pai, homem, e mãe, mulher. Então, me parece muito complicado você entregar uma criança que tenha 2 pais ou que tenha 2 mães. É uma questão muito delicada essa. Do ponto de vista legal, não existe objeção. Mas é claro que o juiz tem que ter muito cuidado para ver se essa colocação nesse lar, ou nessa família, ou nessa sociedade, vai ser benéfica para a criança. Porque o princípio fundamental é que a adoção tem que atender ao interesse da criança. Esse é o princípio que deve reger o juiz na hora de escolher o lar onde ele vai colocar aquela criança que necessita de uma família. Então, no Brasil, como em tudo, há o famoso jeitinho. Um dos jeitinhos, um jeitinho criminoso, consistente na chamada adoção à brasileira. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para o nosso telespectador no que consiste essa adoção e quais são os efeitos no âmbito civil e criminal dessa modalidade de adoção que não é reconhecida pela justiça. É tradição do brasileiro cuidar de filhos dos outros. Isso vem desde o tempo das senzalas, os chamados filhos de criação. E também, durante muito tempo, foi comum alguém dar parto alheio como próprio. Nisso consiste a adoção à brasileira. Alguém que não gerou um filho vai perante o registro civil e diz que foi gerado dele ou dela, é claro. Isso é adoção à brasileira. É fazer um registro falso de uma filiação biológica inexistente. É crime. Em princípio, isso é crime, existe persecução penal para isso. Acontece? Acontece. Deve ser incentivado? Não. É evidente que não. Mas acontece. E a justiça tem que estar atenta a isso também. O juiz, às vezes, se depara com essa situação e como é que ele deve resolver? Atendendo ao interesse da criança, em primeiro lugar. É claro que se descobrir esse ato falho, nulo, tem que ser anulado e isso tem que ser transformado num processo de adoção. Mas nem por isso se justifica tirar a criança daquela família e colocar em outra. Não. Não necessariamente. Por essa razão, não. O que tem é que se corrigir o que foi feito errado e transformar num processo de adoção. Mas é crime a adoção